Agora nós vamos fazer a questão 3, questão do Enem de 2017, agora envolvendo a lei de Hess, certo? Não vou ler enunciado para que não fique tão extenso. Então, ele diz que o ferro é encontrado, né, na hematita, na magnetita, na ustitas, enfim. Então, ele dá aqui toda uma contextualização. E aí, ele quer que você encontre a variação da energia, né, da urtita se transformando em ferro, certo? E gás carbônico. Que nele fala aqui, o valor mais próximo da UTH da urtita para a reação indicada do óxido de ferro com monóxido de carbono é. Então, ele quer que você informe essa variação dessa energia. E aí ele não te deu nenhum dados aqui dessas moléculas, né? Mas ele te deu o quê? 3 equações. Aí ele ainda diz, considera as equações. Então, isso aqui, gente, mata de cara que é uma lei de Hess. E lei de Hess, ela não cai, ela despenca no Enem. Quase todo ano cai uma questão envolvendo lei de Hess. Questão de termoquímica e tendo lei de Hess. É uma questão um pouquinho trabalhosa, principalmente pelo tempo que a gente tem quando está fazendo uma prova dessa, certo? Eu tenho aqui três equações, nas quais você vai manipular, né? Isso é a lei de Hess. Vai manipular para quê? Para você chegar na sua equação global, que é a equação que ele quer saber qual é a variação da energia dela, e aí você vai manipular, seja ela invertendo, ou dividindo, ou multiplicando. Quem vai te dizer o que tu vai fazer vai ser a tua equação global, ok? Então, vamos aqui. Mesmo a equação global, vamos descobrir a sua variação da energia. Aí, aqui eu tenho uma primeira equação. Eu tenho aqui, né, o trióxido de ferro, que ele dá lá um nome, que eu não tenho na minha equação global, ó, e nem o reagente, nem o produto, certo? Aí eu tenho o monóxido de carbono, ó, que eu tenho aqui em cima na minha equação global. Aí você olha quais são os coeficientes que você tem. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1. Aí agora vem o primeiro erro, tá? Porque você olha aqui, eu já sei que eu vou dividir essa equação por 3, né? Para ficar aqui com o quê? Com 1. 3 dividido por 3 dá 1. Só, gente, que não vai ser assim. Tu não vai dividir ela por 3. Por que você não vai dividir ela por 3? Porque quando eu olho aqui para o ferro também está na minha equação global. E ele está no lado dos produtos, eu não vou precisar inverter, eu já sei disso. Só que aqui eu tenho um ferro e na minha reação aqui que eu vou manipular, eu tenho 2 ferros, certo? E aí, agora o que é que você vai fazer? Você vai olhar para as outras equações, a equação 2 e 3, que está na sua questão. E aí você vai observar que o ferro, na única equação que eu tenho ferro é na equação aqui 1, certo? Então, o ferro é que vai determinar aqui, vai ser o seu coeficiente que vai determinar por quem eu vou dividir a equação. Porque nas outras duas equações eu vou ter o monóxido de carbono, mas eu não tenho ferro. Então, eu preciso ter a mesma quantidade. Espero que tenha ficado compreendido. Então, eu vou dividir essa equação aqui por 2, certo? Pronto, dividi ela por 2. Aí eu dividi, né, ó, cada coeficiente estequiométrico. 1 por 2 dá 0,5, 3 por 2 dá 1,5, 2 por 2 dá 1, 3 por 2 dá 1,5. E aí, quando eu dividir a equação por 2, eu vou também dividir a sua energia, certo? Vai ser 25 por 2, que vai dar 12,5. O valor vai permanecer o mesmo porque eu não inverti a equação. Então, ela fica assim, ó. Agora, eu tenho esses coeficientes, certo? Na segunda equação, eu tenho... Pronto. O óxido de ferro, que é a hematita que ele chama lá, a usquita, quer dizer. Aí eu tenho o CO2, certo? Eu tenho
Aqui o óxido de ferro 4, enfim, tem um gás carbônico. Aí você poderia assim, mas eu vou inverter, porque aqui é monóxido de carbono, perdão. Porque o dióxido de carbono aqui está nos reagentes, na minha equação lá está nos produtos. Mas aí, observe que na equação de cima também já tem CO2. E a única reação que você tem o óxido de ferro é nessa reação 2 aqui. E ele está onde? Está nos reagentes, certo? E na equação global também está nos reagentes. Então, tu não vai inverter, vai deixar do mesmo jeito. E aí, tu vai dividir ela também por 3, né? Porque aqui você tem 1 e para que isso aqui fique 1, tu só tem como dividir ela por 3. Então, vai ser 3 dividido para 3 dá 1, 1 dividido para 3 dá 0,33, enfim. Então, vamos lá. Ficou assim, né? 1, 0,33, 0,33 e 0,33. Então, essa é a manipulação que eu fiz. Quando eu dividi por 3 a equação, o valor da energia também ficou dividido por 3, né? Que no caso dá 12, certo? Então, tá aqui o valor. O ΔH permanece o mesmo porque eu não inverti nenhuma equação. Aí, aqui é o ponto principal, a terceira equação. Que aí você vai dizer assim, e eu vou dividir isso aqui por quanto? Ou vou multiplicar por quanto? Por quê? Se tu observar aqui, os componentes que você tem nessa equação, eu tenho na de cima, beleza, eu tenho o CO2, só que está no lado dos produtos, tem o CO que também está no lado dos reagentes e aqui está no lado dos produtos, né? Equação 3. Mas tem um ponto principal, tu vai precisar cancelar alguns termos, certo? A primeira coisa que você vai fazer é a inversão. Não, vou inverter para ficar do mesmo lado. Aí tu já erraria aí. Mas aí tu precisa observar uma coisa, ó. Tu vai ter que cancelar esse composto aqui na equação 2, o Fe3O4, certo? Por que você vai ter que cancelar ele? Porque ele não está na minha equação global, então eu preciso cancelar. E para eu cancelar, eles vão precisar, o que é que fala a lei de Hess? Ele precisa estar em lados opostos, né? Como se fosse números com sinais trocados, sinais diferentes, quer dizer. E aí, ele vai ter que ficar aqui, então tu não vai inverter essa equação, certo? Aí o Fe2O3 também, ó. Aqui nos produtos, lá na reação nos reagentes, estão do lados opostos justamente para ser cancelados. E aí você precisa ter os mesmos valores para que eles possam ser cancelados. E aí, se tu for fazendo por tentativa, o único valor, quando tu pegar aqui o 2, tu sabe que tu vai dividir, né? Para chegar nesse valor aqui, 0,33, ó, na equação 2 de Fe3O4, certo? Vai ser dividindo a equação por 6, certo? Então, vou dividir todo mundo aqui por 6. O 2 por 6, o 1 por 6, o 3 por 6 e 1 por 6. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,33 de Fe3O4, 0,16 de CO2, 0,5 de FeO2O3 e 0,16 de monóxido de carbono. Como eu dividi lá o valor por 6, o 47 também, que é o ΔH, vai ser dividido por 6, que dá 7,8. O sinal permanece o mesmo porque eu não inverti a equação.